Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. SIC Construção, construindo ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Falta menos de um ano para o início da campanha eleitoral de 2012 e muitos políticos ainda estão sendo investigados por irregularidades ou até crimes que cometeram no início do mandato em 2009. Muitos municípios não sabem se os respectivos prefeitos eleitos pelo povo vão conseguir chegar ao final da gestão. E segundo especialistas, esses problemas devem continuar acontecendo por muitos anos, se o povo não mudar a forma de votar e se o legislativo não mudar as leis vigentes no país. Os prefeitos de 17 cidades tiveram o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de 2008 para cá. Além disso, os gestores de Matupá, Pedra Preta e Sinop só continuam nos cargos sob força de liminar. O afastamento de um prefeito do cargo, ele traz um imenso prejuízo ao município. Então, nós também rogamos no sentido de que só haja o afastamento, quer seja pela Justiça Eleitoral, quer seja pela própria Câmara ou na Justiça Comum, em último caso. Além dos casos que envolvem diretamente a Justiça Eleitoral, a população se depara com gestores que ainda estão sendo processados pela Justiça Comum, como acontece com os prefeitos afastados de Tangará da Serra, Júlio César Ladeia, e de Tiquira, Hernani Velasco. Eles respondem pela prática de atos de improbidade administrativa. Já o prefeito de Dom Aquino, Eduardo Zeferino, está preso, acusado de abusar sexualmente de pelo menos 5 crianças. Caso sejam considerados culpados das acusações, eles ficam impedidos de participar das próximas eleições. Mas este analista político não acredita nessa possibilidade. Eu acho que no caso de Dom Aquino é mais drástico, né? Porque a opinião pública já condenou aquele prefeito e a própria cidade condenou e tudo mais. Acredito que ele volte, inclusive, para a política numa cidade pequena, acontecendo um caso daquele de repercussão nacional e ele ter condições e eleitor suficiente naquela cidade. Os outros, como de Tangará, de Várzea Grande, de outros municípios, depende de uma série de fatores. 1. Banca de advocacia. 2. Se houve ou não, ele pode ter prova, como no caso de Sorriso, em que dizia que era o prefeito acabou acusando o outro lado e tudo mais. 3. Como aquele caso de Alto Paraguai de um tempo atrás, em que depois se descobriu que tinha alguém comprando gente no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, que beneficiava a um grupo político específico. Então dizer assim antecipadamente que todos eles estão condenados ou não podem ser candidato na próxima eleição, né, aqueles que podem, porque tem a questão de reeleição ou não, é muito difícil, porque depende de uma série de fatores para levar a isso. Para as eleições de 2012, o eleitor vai poder contar com a aplicação da Lei da Ficha Limpa, aprovada em 2010, mas considerada inválida para o pleito do ano passado. A lei diz que, com uma decisão colegiada para certos e determinados tipos penais, acarretaria a consequência da inelegibilidade. Então, isso pode e deve, com certeza, ser questionado no Supremo Tribunal Federal, pode chegar ao Supremo para decidir se essa regra estabelecida na lei complementar ela é constitucional ou não. Existe uma dualidade entre aquilo que diz a lei e o princípio da presunção da inocência. Como está construída a lei no Brasil, ninguém que tem dinheiro ou que tem poder econômico vai para a cadeia. Neste caso, quem teria que fazer esta modificação, quem faz lei é o Congresso. O Congresso teria que alterar os códigos de processo penal civil, aquela coisa toda, para que haja condenação. Do jeito que está, não há condenação.